Oi pessoal, sou Patrícia Soares, estou aqui de volta para falar mais algumas coisas a respeito do Frankl. Se você já viu alguns dos meus vídeos, não é novidade para você o quanto eu admiro o neuropsiquiatra austríaco Viktor Frankl, fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, a logoterapia e análise existencial. Ele foi o único membro da sua família que sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Viktor Frankl se referia de modo crítico ao pandeterminismo, mas o que é isso, né? É a visão do ser humano que descarta a sua capacidade de tomar uma posição frente a condicionantes quaisquer que sejam. Vejam bem, quaisquer que sejam os condicionantes, só Frankl mesmo. Bom, o surpreendente, a palavra é exatamente essa, que alguém tenha vivido os horrores do campo de concentração como ele viveu, tenha a capacidade quase sobre-humana de se opor a tal ideia. Mas, por outro lado, é justamente pela sua surpreendente capacidade de quem encontra, sentido na sua própria existência, num ambiente tão hostil, é que ele reúne as melhores condições para enfrentar essa ideia. Ele entende que o ser humano não é completamente condicionado e determinado. Ele mesmo determina se cede aos condicionantes ou se lhes resiste. Isto é, o ser humano é autodeterminante. Veja bem, ele não simplesmente existe, mas sempre decide qual será a sua existência, o que ele se tornará no momento seguinte. Sendo assim, todo ser humano tem a liberdade de mudar a qualquer instante. Você acredita nisso? Pois eu acredito. Por isso podemos predizer o seu futuro somente dentro de um quadro muito amplo de um levantamento estatístico relativo a um grupo inteiro. A personalidade individual, entretanto, permanece essencialmente imprevisível. A base para qualquer previsão estaria constituída pelas condições biológicas, psicológicas ou sociológicas. No entanto, uma das principais características da existência humana está na capacidade de se elevar acima dessas condições e de crescer para além delas. E assim, dizia que o ser humano é capaz de mudar o mundo para melhor se possível e de mudar a si mesmo para melhor se necessário. E essa é a grande tarefa, Mudar a si mesmo, se enfrentar e mudar-se. Com o objetivo de elucidar seu pensamento, em sua obra, Em Busca de Sentido, que eu amo essa obra, ele cita o caso de certo médico, a quem chama de Dr. J. Segundo Frankl, ele foi o único homem que encontrou em sua vida a quem ousaria chamar de um ente mefistofélico, no melhor estilo Goethe, uma figura realmente diabólica. Naquela ocasião, ele era comumente chamado de carniceiro de Steinhof, olha que gente fina, em referência a um grande hospital psiquiátrico em Viena. Quando os nazis começaram seu programa de eutanásia, ele era a pessoa-chave. Ele era tão fanático em sua função que tentava não deixar um único indivíduo psicótico escapar da câmara de gás. Imaginem. Depois da guerra, quando voltou a Viena, perguntou o que se sucedera ao Dr. J. Foi-lhe respondido que os russos o prenderam numa das celas isoladas do Steinhof. No dia seguinte, entretanto, a porta da sua cela estava escancarada e o Dr. J nunca mais foi visto. Frankl, então, havia ficado convicto de que, com a ajuda de seus companheiros, ele teria provavelmente tomado rumo para a América do Sul, como vários outros colaboradores do Reich. Contudo, um bom tempo depois, Frankl foi consultado por um ex-diplomata austríaco que estivera por muitos anos encarcerado do outro lado da cortina de ferro. Primeiro na Sibéria, depois na famosa prisão de Lubyanka, em Moscou. Durante um exame neurológico, de repente, seu consulente lhe perguntou se por acaso conhecia o Dr. J. Frankl então disse que sim, e ele continuou em sua narrativa,
dizendo-lhe que conheceu o Dr. J em Ljubljanka e que ali ele havia morrido com cerca de 40 anos de câncer na bexiga. Antes de morrer, relatou ele que o Dr. J era o melhor companheiro que se podia imaginar. Dava conforto a todo mundo e vivia segundo os mais altos padrões morais que se poderia conceber. Você achou pouco? Não só isso, relatou que foi o melhor amigo que jamais havia encontrado em todos os seus longos anos na prisão. Essa é a história do Dr. J, o carniceiro de Steinhoff. Quem ousaria prever o comportamento de uma pessoa? É possível predizer os movimentos de uma máquina, de um autômato. Mais do que isso, pode-se tentar predizer até mesmo os mecanismos ou dinamismos da psique humana. Mas o ser humano realmente é muito mais do que psique. Disso se pode concluir que a liberdade sempre está em perigo de degenerar, transformando-se em mera arbitrariedade, segundo Frankl, a menos que seja vivida em termos de responsabilidade. Então, o que é que eu tenho buscado e o que é que eu desejo a todos, né? Que tenhamos a sabedoria e a coragem de usar a nossa liberdade norteada pela responsabilidade para oferecer o nosso melhor. O querer verdadeiro de um homem remove montanhas. É sempre tempo de se enfrentar, de mudar, de dar um passo à frente, de se redimir. Afinal, o que é que nós estamos fazendo aqui, não é mesmo? Um beijo para vocês, tá? Um beijo da Paty.